Vamos lá, gente. Segunda aula da semana. Seguindo aí falar de 4 grandes renascentistas, que não são os únicos, tá, gente? Renascentistas são as pessoas que participaram do movimento do Renascimento, tá? Nós temos aí dezenas, tá? Eu escolhi 4 para falar dessa semana. Na aula anterior falamos sobre Martinho Lutero e hoje falaremos sobre Galileu Galilei, tá? Galileu Galilei nasce na Itália, o nome já diz, né? O nome não dá para esconder, né? Galileu Galilei. Nasce em 1564 na Itália e era de uma família burguesa. Seu pai era um comerciante de lã. E desde muito jovem estudou, fez universidade. Desde muito jovem, Galileu sempre se mostrou um homem das ciências, tá? Principalmente na parte de matemática, física, astronomia. Galileu era muito interessado nas exatas, tá? Na parte de ciências, tá certo? Por muito tempo, Galileu estudou, depois foi ser professor, onde não se deu muito bem, porque Galileu contestava as ideias da Grécia Antiga, de Aristóteles, que a Terra era o centro do universo. Ideia essa que a Igreja reafirmava. Tá? Então a Igreja Católica daquele momento reafirmava que a Terra era o centro do universo, tá certo? Uma ideia, uma criação que já era da antiguidade de Aristóteles, no momento onde você não tinha basicamente nenhum instrumento para fazer nenhum estudo. Aristóteles, quando constrói essa teoria na Grécia Antiga, antes de Cristo, ele vai se utilizar do que havia naquele momento, da observação humana simples. Tá? Já Galileu vai ter outros tipos de equipamentos e invenções para poder trabalhar, tá? Para poder estudar, tá certo? Então Galileu sempre contestou Aristóteles. E ao contestar Aristóteles, de tabela, ele está contestando a Igreja Católica, as lideranças, o Papa da Igreja Católica. Tá? Então, ao contestar a teoria de que a Terra é o centro do universo e todos os astros se movem em volta da Terra, ele vai atacar o criador dessa teoria, que é Aristóteles, e de tabela, pau na igreja. Tá? E é claro que isso vai criar um clima péssimo para ele. Então, na universidade, como professor de matemática, ele vai ter muito pouco tempo. Tá? Rapidamente, todos os professores, os cargos mais importantes da faculdade, vão criar meios e maneiras para expulsá-lo da faculdade. Porque senão a faculdade seria vista como aquela que ataca a igreja. Tá? Então, para a universidade, mesmo aqueles que concordavam com os ensaios de Galileu, preferiam que ele saísse para garantir a sobrevivência da própria universidade. Tá certo? E aí Galileu vai sair e vai continuar os seus estudos por conta própria. Tá? Então ele vai construir uma luneta telescópica. Com isso, vai inventar um monte de coisa o Galileu. Tá? O tal do Galileu era o cientista mesmo. Tá? Quando a gente fala de renascimento científico, que a burguesia ela vai patrocinar, investir em cientistas, Galileu é um grande exemplo disso. Ele vai trabalhar em várias áreas do conhecimento. Tá? Ele vai inventar o termômetro. Ele vai rascunhar o funcionamento de um relógio de pêndulo, aquele relógio que o negócio balança embaixo. Tá? Ele vai contestar leis do movimento cinético, do movimento dos pêndulos. Então é um cara que vai atuar em várias áreas. Mas o ponto mais polêmico de Galileu é essa questão sobre a Terra não ser o centro do universo. Tá? E aí, a sua criação, a sua invenção da luneta telescópica vai dar a Galileu condições de comprovar cientificamente, pelo menos uma comprovação em tese, de que seu antecessor Nicolau Copérnico estava certo. Porque o primeiro que vai falar que a Terra não é o centro do universo é Nicolau Copérnico. Galileu vai expandir esse conhecimento comprovando as teorias de Nicolau, tá? De Copérnico, no caso, que eu já parceiro aqui, já chamei de Nico. Daqui a pouco eu chamo de Nico. Como que Galileu vai fazer isso? Inicialmente, ao observar com a sua luneta o espaço, ele vai descobrir que Júpiter,
que é um outro planeta do sistema solar, também tem luas, também tem satélites. A Lua, eu não sou professor de ciências, tá, gente? Perdão se eu usar algum termo errado. Mas a Lua é um satélite natural da Terra. Ela vai ficar girando na órbita terrestre. Tá? Então a Lua ela não é um planeta. A Lua é um satélite da Terra. Ele vai reparar que Júpiter, e muitas das pessoas que diziam que a Terra era o centro do universo, se inspiravam nisso, nesse movimento lunar, para dizer que se a Lua girava em torno da Terra, as estrelas se mexiam no céu, o Sol em cada hora estava em um lugar, que tudo girava em volta da Terra. E aí o Galileu vai descobrir que Júpiter tinha 4 satélites, 4 luas, que giravam em volta de Júpiter. E aí ele começa a contestar se tem planetas, se tem astros girando em torno de Júpiter. Isso quer dizer que o fato da Lua girar em volta da Terra não quer dizer que ela é o centro, porque Júpiter também tem luas. E vai colocar em xeque, ou seja, vai contestar com provas, com argumentos físicos, a teoria da Terra ser o centro do universo, a teoria de Aristóteles, que era confirmada pela Igreja. Então, Galileu vai ser o primeiro a atacar firmemente e com provas, com alguma prova, que aquilo que a Igreja colocava como verdade indiscutível, não era. Tá? Que além de não ser verdade, não era nem um pouco indiscutível. Era discutível, sim. Tá? Essa é a obra mais importante de Galileu. O fato dele fazer essa contestação, essa comprovação, vai criar uma rachadura naquela fé cega de que tudo que a Igreja diz é verdade absoluta. Tá? O fato de Galileu, com suas observações, com suas descobertas, Galileu vai descobrir os anéis de Saturno, girando em volta de Saturno. Então, essas comprovações, essas observações de Galileu vão contribuir para que essa rachadura entre a fé e o controle da Igreja comece a ficar cada vez maior. Tá? É claro que isso não vai sair de graça para o Galileu, né? Galileu Galilei, é isso mesmo, tá, gente? Vocês querem o nome inteiro dele? Em algum lugar aqui eu achei o nome dele. O cara tem um nome grandão. Galileu Galilei, não sei onde está não. Tá? O Galileu Galilei vai ser perseguido pela Santa Inquisição, ou seja, as lideranças da Igreja, o Papa, vai mandar que a Santa Inquisição, que eram os tribunais que prendiam e torturavam e interrogavam os hereges, procurem e prendam Galileu Galilei, que vai ser preso. E aí, Galileu, por ser uma pessoa, uma figura reconhecida, que já tinha mostrado as suas descobertas, a Igreja fica num receio de matar, de torturar, matar Galileu e transformar ele num mártir do Renascimento. Tá? Que as pessoas comecem a questionar, por que mataram ele? Será que ele sabia demais? Será que ele estava certo? Então, para evitar isso, a Igreja vai dar uma opção a Galileu. Que se ele renegar todas as suas descobertas e disser que é tudo mentira, ele vai ser libertado. Galileu o fará, tá? Para salvar a vida dele. Galileu vai renegar todas as suas descobertas, vai renegar tudo que ele observou, vai colocar como se foi tudo um fake news. Ele é libertado, mas o estrago já está feito. As pessoas sabem, as pessoas não são idiotas. As pessoas podiam não ter estudo, mas não são idiotas. Elas sabem que Galileu desmentiu por desmentir, que Galileu só fez aquilo que ele tinha que fazer para continuar vivo. Tá? Então o estrago já estava feito. Galileu então vai ser socorrido pela burguesia e vai morar num castelo, vai ficar vivendo num castelo, continuando os estudos sobre outros assuntos, até morrer muito tempo depois, com quase 80 anos de idade. Mas aí o estrago já estava feito. Galileu não é preso, não é queimado na fogueira, é preso, mas acaba libertado, é salvo pela burguesia, que os estudos de Galileu são importantíssimos para a burguesia, que é mais do que provar que a Igreja está errada. Galileu caiu do céu para a burguesia. Então a burguesia fez tudo para preservar Galileu.
na expectativa que ele fizesse outras comprovações que atacassem cada vez mais a igreja. Mas o simples fato de manter Galileu vivo já era muita coisa para a burguesia. Então a burguesia vai fazer tudo ao seu alcance para que Galileu continue vivo e com saúde. O que vai acontecer quando, já próximos aos 80 anos, já cego, já muito idoso, que naquela época 80 anos, gente, é muita coisa. Na aula anterior eu falei do Lutero morrendo aos 63 anos, é basicamente nessa faixa mesmo. A grande maioria das pessoas não chegava a 63 anos. Imagina aos 80 de Galileu. Tá? As pessoas tiveram uma vida muito longa, graças à proteção da burguesia. Mas embora um grande cientista, criador de várias coisas, inventor, a grande obra de Galileu foi colocar em prática observações e estudos que provassem o heliocentrismo, que o Sol era o centro e não a Terra. Que a Terra girava em volta do Sol e não o Sol e todos os astros em volta da Terra. E ele fez isso não com suposições, e sim com observação prática, comprovada, de que outros planetas também tinham satélites girando em torno deles. E se outros tinham e não eram um centro, a Terra provavelmente também não o era. Tá certo? Então, tá aí o Galileu Galilei, outro membro importante do Renascimento, da parte científica, como Lutero foi da parte religiosa, Galileu da parte científica. Um dos vários cientistas bancados pela burguesia que ajudaram a tirar um pouquinho, ajudaram a trazer conhecimento, trazer luz ao mundo da ignorância, ao mesmo tempo que rebaixavam um pouquinho o poder da igreja, das lideranças da igreja católica. Beleza? Até a próxima aula, gente. Fui!